Paz seja com todos, queridos. Prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, poder cultuar a Deus com vocês, celebrar o nome glorioso de Cristo Jesus, participar com os nossos queridos casais, com as famílias da igreja, desse congresso de família ali no Sesc. E sempre gostoso estar com esses irmãos queridos aqui de Cuiabá. E na agenda de Deus também, que honra poder estar aqui hoje, na emerência do presbítero Rogério, que é o vice-presidente da APMT, da qual sou presidente. Então já mandei a foto lá para a Assembleia da APMT. Não é? Isso só na agenda do nosso Deus mesmo, essas coisas acabam sendo assim marcadas. É uma grande alegria estar aqui nesse momento tão importante para esse nosso querido presbítero, os demais presbíteros, diáconos. Deus derrame graça sobre a vida de vocês e louvado seja o Senhor por esse plano glorioso dele se desenrolando na vida de cada um de vocês. Um abraço precioso para vocês, dos irmãos lá de São Paulo, da Igreja Presbiteriana da Penha de São Paulo. Estamos lá na zona leste da nossa querida capital paulistana. Zona leste de São Paulo tem 4.700.000 habitantes. Só a zona leste ali. E um grande desafio missionário, um grande desafio ministerial para nós. Mas Deus tem sido gracioso, Deus tem derramado bênçãos sobre a igreja, sobre aquela região ali de São Paulo, e nós somos gratos a Deus por viver ali, participar das coisas que Deus tem feito. Minha esposa Márcia está ali, dá um tchauzinho, Márcia. Veio aí celebrar também, participar, ministrar conosco lá no encontro dos casais. E agradecemos o carinho, o abraço e a acolhida dos irmãos. Eu quero, nessa noite, fechando esse nosso tempo de congresso de família, do pensar na vida familiar, queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 1, versículos de 1 em diante. Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. Esse capítulo 1 de Mateus nos fala de uma família nobre, nos fala de uma família mais importante da história da humanidade. É a casa mais importante da Bíblia, porque é a casa de José e de Maria. É a casa onde nasce o Senhor Jesus, nosso Salvador. E aqui no texto, o que temos é a árvore genealógica de Jesus. Lá no Congresso dos Casais, uma lembrancinha linda que foi dada aos casais, foi uma árvore com umas plaquinhas, e ali cada família monta os nomes da árvore genealógica da família. Esta aqui é a árvore genealógica de Jesus. Seriam as pessoas que compõem então aquela árvore, aquelas plaquinhas de cada um dos familiares ali então. E o texto nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, ou gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor.
Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Aqui nós temos o quadro, a árvore genealógica da família do Senhor Jesus. Mateus aqui a organiza em 3 grupos de 14 nomes, e nós sabemos que, na verdade, a genealogia envolve mais do que estes 14 nomes de cada um dos 3 grupos. Há outros personagens ali entre os personagens aqui citados, mas para facilitar a memorização, Mateus organiza em 3 grupos de 14 e segue esta linhagem para dizer quem é Jesus, para dar a identificação da linhagem judaica de Jesus. É importante para ele que escreve para judeus mostrar a linhagem do Senhor Jesus, trazer a legitimidade de Jesus como Messias a partir da sua linhagem real. E ele começa apontando que Jesus é filho de Abraão, é descendente de Abraão, e passa pelas linhagens de Abraão, mostrando que Jesus é da tribo de Judá. E de Judá, ele passa por Davi, mostrando que Jesus é descendente de Davi, porque as profecias já diziam que o reinado não se apartaria da casa de Davi, dizendo já que a linhagem de Davi se assentaria no trono, que o leão da tribo de Judá seria então o Messias, que o descendente de Abraão era aquele que se deveria esperar da linhagem então de Judá como o Messias e o Redentor da nação. Por isso então, Mateus, o evangelista, aponta para nós aqui Jesus como pertencendo a esse grupo familiar. Mas quando você olha para o grupo familiar ao qual Jesus pertence, uma das coisas que se faz comumente nas vivências familiares, uma das coisas corrosivas das vidas das famílias, e algumas vezes até mesmo da vivência eclesiástica, é uma coisa chamada fofoca. Não é verdade? É uma coisa que aterroriza famílias. Pois é, eu quero pedir licença, porque eu quero fazer algumas fofocas aqui agora. Olha só, quando você olha para essa linhagem, você vê aqui Abraão. Não dá para não fazer umas fofocas boas do Abraão, não é? Quem é o Abraão? Abraão é aquele sujeito que contava mentira quando a vida o espremia e o apertava. Ele vai ao Egito, ele vai a Gerar, e ele chega com a sua esposa Sara, e quando ele entra na terra daquele povo por causa de uma situação econômica global, ele é então apertado porque ele combina com a sua esposa Sara, dizendo assim: olha, se falarem que você é minha esposa, você nega, você fala que é minha irmã, tá bom? Porque vai que o povo dessa terra se encanta com você, resolve então me matar e tomar você como esposa. Então eles combinam essa mentira e de fato contam uma mentira. O faraó no Egito observa Sara, acha que ela é uma mulher bonita, então ele manda buscar a mulher, dá alguns camelos e cabritos de presente para Abraão e leva Sara para o palácio. E olha a cena, gente. Abraão está lá escovando camelo, escovando seus cabritos, e a Sara está no palácio de Faraó, tomando banho, passando perfume, fazendo maquiagem, fazendo as unhas, fazendo o cabelo, sendo preparada para ser levada para a cama do Faraó. E o Abraão tem que sustentar a sua mentira agora. O Abraão que aparece aqui é um sujeito que conta mentiras. O Abraão é aquele homem que
teve uma promessa de Deus, mas não confiou na promessa de Deus, e os anos foram se passando, e a promessa demorando em se cumprir, demora no seu cumprimento, e a idade vai chegando, Abraão está com 100 anos de idade, sua esposa Sara com 90 anos de idade, e eles olham para o outro e dizem, a promessa não vai cumprir, Deus falhou no que prometeu. Eles não conseguem acreditar naquilo que Deus falou, porque as evidências caminham muito na contramão do que Deus falou, e é difícil nesses momentos da vida em que a fala de Deus aponta para uma direção, mas você olha para a vida, as evidências, os sinais, aquilo que é de fato concreto, material, lógico, vai numa direção contrária. Então eles têm dificuldade de acreditar na promessa de Deus. E a Sara chega para o Abraão e diz, Abraão, tem aqui a minha serva Agar, leva Agar para a cama, engravida Agar e eu terei filhos através dela. Olha que ideia maluca, não é? O Abraão olhou para aquela menina novinha, bonitona, toda vigorosa. Abraão nem queria, mas para agradar a Sara ele foi. Ele vai para a cama com Agar, a egípcia. Engravida aquela mulher, nasce um menino chamado Ismael, que na sequência da história bíblica trará seríssimos problemas. Porque mais tarde Deus cumpre a promessa, nasce o Isaac, agora na casa tem o Ismael e o Ismael mais velho, e de repente a Sara pega um flagrante onde o Isaac está humilhando o Israel. O Ismael está humilhando o Isaac, que é o filho verdadeiro, ou o filho legítimo de Abraão aqui. O Ismael está humilhando o Isaac. Aí Agar chega para Abraão e fala uma coisa pesada. É aqui, irmãos, o Abraão está na lista da linhagem de Jesus, da família de Jesus, o Abraão, que agora se vê numa situação de saia justa, porque a Sara chega para ele e diz, Abraão, você escolhe, ou Agar ou eu. De quem que foi a ideia dele ir para a cama com Agar? Dela. Mas agora a coisa inverte, ela diz, ou Agar ou eu. Você escolhe, ou o Ismael ou o Isaac. Se você não mandar essa mulher e esse menino embora daqui de casa, eu e o meu filho Isaac vamos embora. Eu não aceito essa situação. E Abraão se vê numa situação complicada. E o Abraão manda Agar embora para o deserto. Dá um bocado de pão, um pouco de água, põe em cima de um animal e a manda para o deserto. O Abraão poderia ter mandado empregados, poderia ter mandado comida. Mas o Abraão simplesmente despacha aquela mulher, cedendo aos caprichos de Sara. É o Abraão que está aqui. Você acha que esse homem merece estar aqui? Você acha que esse homem é digno de estar nessa linhagem? Você não tem vergonha de um parente assim? Pois é, o Abraão. Você olha na história do Abraão, você tem aqui o Isaac, que aprendeu a mentir com o pai, que mais tarde, casado com Rebeca, também vai parar nas terras do rei Abimeleque, e lá ele então, olhando para os homens, o povo muito pervertido, o povo não respeita a família, não respeita casamento, então ele também com medo, usa a velha tática do pai, ele conta mentira, ele diz assim, ó, não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. Acontece a mesma coisa, até que um dia alguém passa e vê o Isaac acariciando Rebeca de um jeito muito íntimo, e a turma diz, não é irmão, ele é marido dela, e o rei chama a atenção dele, alguém aqui a tomaria como esposa e você traria maldição sobre a nossa nação. O Isaac também não confia em Deus, também conta as suas mentiras. Dá para fazer aqui umas boas fofocas sobre Judá. Olha o Judá aqui, gente. O Judá está nessa família, o Judá é membro dessa casa. O Judá, filho aqui, descendente também do Jacó. Aliás, antes do Judá, dá até para falar do Jacó, o pai dele. Você lembra desse cidadão, não lembra? Ele se casa com uma mulher e se casa com a mulher errada. Ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel. No dia da noite de núpcias, o seu sogro Labão
coloca na tenda com ele a Lia, a irmã mais velha de Raquel, e quando ele acorda no dia seguinte, ele se casou não com a menina pela qual ele estava apaixonado, a qual ele amava, mas ele se casou com a Lia. Ele se casa com a Raquel também, agora ele tem 2 esposas. Mais tarde, a Lia não consegue, a Raquel não tem filhos, e aí a Raquel chega para ele e diz: já que eu não tenho filhos, eu estou estéril, então toma a minha serva Bila e tenha filhos com ela, e assim eu terei filhos no meu colo através dela. O Jacó, igualzinho seu avô Abraão, também muito contrariado, vai para a cama com a Bila. Você imagina a raiva do Jacó, não é? Aí a Lia fica estéril. E a Lia, vendo que agora Jacó tem filhos através de Bila, ela chega com a Zilpa, sua empregada, também diz: olha, já que eu estou estéril, você está tendo aqui um filho atrás do outro com a Bila, então toma também a Zilpa, leva para a cama e tenha filhos com ela. E agora o Jacó tem um rodízio em casa. Um dia vai para a cama com Bila, um dia Zilpa, um dia Raquel, um dia Lia. E ele tem filhos com as 4 mulheres. O Jacó que está aqui é o Jacó que está mais para muçulmano do que para cristão, porque muçulmano é que pode ter 4 esposas, não é? Ele tem 4 mulheres na cama com ele. Está aqui Judá que teve 3 filhos, que casa o seu filho mais velho, e o filho mais velho morre sem deixar descendente. E aí o irmão seguinte tem que cumprir a lei do levirato, ele tem que casar com a viúva do irmão, mas ele não quer ter um filho que será filho do irmão dele, não dele, na verdade, e principalmente porque esse menino seria o herdeiro mais velho e receberia o dobro da herança em relação a ele, que seria o mais novo, o segundo mais velho. Então, ele não quer gerar uma descendência para o irmão, e ele desobedece, ele desonra a lei do levirato, ele não engravida a mulher, ele deixa o sêmen cair na terra, e Deus o fere e ele morre. E a Tamar fica viúva pela 2ª vez, e agora a Tamar tem que se casar com o 3º filho de Judá. E o Judá já está olhando para aquela mulher dizendo: você é a viúva negra, eu não vou deixar meu menino casar com ela, mas tem uma lei do levirato, ele tem que cumprir. O menino ainda era novo, ele diz: daqui a alguns anos, quando ele crescer, eu caso com você. Mas ele não cumpriu suas promessas, ele não cumpre a sua promessa de casar seu filho mais novo com Tamar. Ele mesmo, uns anos depois, quando o menino já é crescido, ele viaja a trabalho para cuidar de seus animais, e naquela viagem longa, ele vê uma moça na beira da estrada, que ele deduz que é uma prostituta, e ele então vai fazer programas com aquela menina, e ele fica com ela. Não tem nem dinheiro para pagar aquele programa daquela noite, então ele pega seu cordão, pega seu anel, deixa com ela e volta e diz: depois eu pago. E além de um sujeito que fica com prostituta, ele é caloteiro porque ele não pagou. Algum tempo depois, a Tamar aparece grávida, e o Judá quer fazer cumprir a lei. Ele quer apedrejar a Tamar, porque ela não guardou a viuvez e não esperou o menino dele crescer para se casar. Então, ele quer juízo sobre ela, ele quer justiça sobre ela. Aí ela manda o resultado do DNA para ele. Ela fala: olha, a quem pertencer esses objetos aqui, pertence à criança que está no meu ventre. Aí então ele cai em si e vê a grande bobagem que fez. O sogro engravidou a nora. Já pensou que coisa esquisita é essa? O sogro engravidou a nora. E é a turma que está aqui nessa família. Dá para fazer fofoca ou não dá dessa família? Tem combustível ou não tem? Olha aqui, gente. Está aqui Judá, que teve um filho. Gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Ou seja, o Pérez é filho do avô, ou é neto do pai, sei lá o que é. Alguma coisa assim. Você olha para essa história aqui das Escrituras, você acha aqui, por exemplo, uma mulher como essa no versículo 5, Raabe. Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembra quem é Raabe? Raabe é uma prostituta de Jericó. E sendo prostituta naqueles dias em Jericó, seria ainda adepta dos cultos de feitiçaria. A Raabe é uma mulher que teve um passado. Talvez alguém olhe na fotografia da família e os fofoqueiros de plantão dizem assim: sabe quem é essa mulher aqui? Ah, não sei não.
Vou te contar a história dela, você não vai acreditar. Mas essa mulher aqui, o passado dela, menina, não te conto, não é? Mulher vai mais ou menos assim, não é? Então, aí vão dizer, ela era prostituta, lá em Jericó. Ficava com vários homens, uma mulher terrível. Olha quem é a esposa do Salmão, aqui dessa família. O texto diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. E o Boaz gerou de Rute a Obed. Sabe quem era Rute? A Rute que aparece nessa história é moabita. Sabe quem é o moabita? Sabe quem é o povo de Moabe? O povo de Moabe é descendente de Ló. Lembra quem foi Ló? Aí a fofoca fica irresistível, não é? O Ló é aquele sujeito que morava em Sodoma e Gomorra, que saiu de Sodoma e Gomorra. A mulher dele não queria sair, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ele fugiu com as 2 filhas, se escondeu numa caverna. As meninas acharam que todos os homens do mundo tinham morrido e pensaram assim, nós vamos morrer aqui, nosso pai não terá descendente. Tiveram uma brilhante ideia, embriagaram o pai e engravidaram do próprio pai. Um dos meninos era Moabe. O pai, o ascendente de Ruth, que aparece aqui nessa linhagem. Quando você olha para essa família, tem aqui o Davi, e o texto até dá uma pompa, o rei Davi. Aí os fofoqueiros de plantão vão dizer, você não sabe quem é o Davi. Ah, o Davi, você lembra? Ele casou com a Mical. Mas o sogro dele ficou com raiva dele, porque tinha ciúme dele, porque achava que ele queria tomar o trono. Então o sogro resolve persegui-lo e ele foge. E o sogro dele toma a esposa dele, Mical, e a casa com Palti. Olha que coisa louca e sana. Ele casou a mulher que já era casada com o Davi, com outro homem. E uma situação complicada, um casamento confuso, ilegítimo. Davi foge do sogro, o próprio sogro tenta matar o Davi. E com certeza naqueles dias, gente, não faltou para fazer fofoca e dizer que Davi tentou dar um golpe no governo. Davi tentou tomar o trono do seu sogro, e o sogro, para não perder o trono, perseguiu Davi. E você tinha gente que torcia para o Saul, tinha gente que torcia para o Davi, tinha gente que ficava do lado, a mídia publicava reportagens a favor de Davi, a favor de Saul, e era uma guerra, e as pessoas perdidas no meio daquelas notícias. Davi foge, mas o fato é que Davi acampa-se do lado da fazenda de Nabal. Pede comida para o Nabal, Nabal destrata. Davi resolve matar todos os homens da fazenda de Nabal. O Nabal tem uma mulher chamada Abigail. A Abigail, vendo que a situação ficou feia, resolve, pega algumas comidas escondidas, sai e leva para Davi, para que Davi não matasse todos os homens da fazenda de Nabal. Quando Nabal fica sabendo o que a mulher fez, ele fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele morre, e morre de raiva. Literalmente. Ele morre. Ele infarta e morre. E Davi, quando a Abigail fica viúva, o que ele faz? Ele se encantou com a sabedoria daquela mulher, então ele casou com a Abigail. Aí mais tarde, ele casa com Eglá, ele casa com Maacá, ele casa com Ragite. E Davi vai colecionando esposas. E Davi, no final da história, ele já tem 7 esposas. Tem uma esposa para cada dia da semana, para ninguém ficar com ciúme uma da outra, para ninguém ficar com raiva, não é? Ele tem uma esposa para cada dia da semana. E como se não bastasse ele ter 7 esposas, uma para cada dia da semana. Um dia Davi na varanda do palácio, ele olhando, vê uma moça bonita tomando banho ali numa das fontes do palácio, Batseba, e ele pergunta, que mulher bonita é aquela, quem é ela? Ele manda trazer aquela mulher. E Davi, gente, que já tem uma esposa para cada dia da semana, como que o sujeito ainda arruma uma folga para adulterar? Ele adultera com Batseba. A Batseba era casada com Urias. Já pensou a turma falando, menina, você não sabe quem que eu vi lá no palácio? Batseba tem um caso com o rei. Já pensou os tabloides britânicos? Iam gostar dessas notícias picantes, não é? Davi, o rei, tendo um caso com Batseba. E eu ouvi falar que está grávida, hein? Acho que engravidou. O Urias volta da guerra.
A mulher dele está grávida. Davi tenta fazer Urias ir para a cama com a mulher para que ele pensasse que o filho era dele. Mas o Urias, nem embriagado por Davi, vai para a cama com a sua esposa por causa do juramento de soldado. E ele volta para o campo de batalha sem ir para a cama com a esposa. Por lealdade ao rei e por lealdade aos seus companheiros de guerra. O Davi manda uma carta na mão do Urias, que era na verdade uma sentença de morte. E Urias entrega ao comandante. A ordem era colocar Urias num lugar onde ele fosse morrer na batalha. Porque Davi queria esconder seu escândalo. Davi queria esconder seu adultério. Davi queria esconder suas mazelas. Davi queria esconder seus pecados. Mas está aqui, é o Davi, que por fim manda matar Urias. O menino nasce e morre, mas ele continua casado com Batseba, ele a toma como esposa, gera filhos através dela. Davi tem 8 filhos, 8 esposas, 19 filhos, fora os outros que a Bíblia não menciona. Mas é o Davi que está aqui, com essa casa toda confusa, com essa família toda bagunçada. Está aqui o Salomão. Salomão, diz o texto, Davi, o rei, gerou a Salomão. E olha de quem que ele gera Salomão, de quem? Daquela que fora mulher de Urias. Era até para o texto esconder isso, não era? Podia até esconder, mas a Bíblia não esconde. A Bíblia diz, ele gerou Salomão da que foi mulher de Urias. Daquela de quem ele matou o marido, daquela de quem ele tomou do marido, a quem ele tomou do marido, e nasce Salomão. Salomão, que já bem cedo recebe a coroa, é o governante da nação, pede a Deus sabedoria e tem um momento de prosperidade, tem um momento de grandeza, tem um momento de fama. Pessoas de vários reinos vêm ouvir suas palestras, compõem canções, compõem o cântico dos cânticos da Bíblia, que é uma canção de casamento, que é uma canção de amor conjugal. Mas ele mesmo, Salomão, ensoberbeceu com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua fama, com a sua glória, e ele resolve casar. E se o pai casou-se com 8 mulheres, isso de alguma forma parece que traumatizou Salomão, porque Salomão se casa com 700 mulheres, gente. Me expliquem, que coisa louca é essa? Para que um sujeito tem 700 mulheres? Já pensou? Se ele marcasse uma agenda por dia com cada uma delas, tinha mulher que só ia ver Davi daqui 2 anos, não é? O rodízio na agenda, a mulher rodava 2 anos para estar com Davi. Vai com Salomão. E se não bastasse 700 mulheres, ele ainda tinha 300 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres à sua disposição. Já imaginou a conta do cartão corporativo do palácio? Por isso que os impostos eram altos. Para bancar salão de beleza para 700 mulheres. Meu Deus do céu, quebra qualquer reino, não é? Está aqui Salomão. Salomão que se tornou alcoólico, Salomão que se tornou devasso, Salomão que caiu no tédio e no vazio. E Salomão morre e assume o trono no seu lugar seu filho Roboão. Aparece aqui Salomão, gerou a Roboão. Roboão foi aquele rei louco que assumiu o trono e como primeira medida econômica foi uma reforma da política tributária. Ele é o patrono da política tributária do Brasil. Pediram para ele abaixar impostos, ele resolveu aumentar os impostos. E quando ele aumentou os impostos, houve uma rebelião. 10 tribos seguiram Jeroboão. 2 tribos apenas ficaram com ele. Ele dividiu a nação de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Samaria e Israel, Judá e Jerusalém, a capital. Ele conseguiu dividir o reino. É esse homem que está aqui, que cometeu loucuras, que cometeu insanidade, que acabou entregando nas mãos do inimigo, do faraó egípcio, toda a riqueza de Judá, os escudos de ouro que Salomão fez, ele perdeu por causa de sua fraqueza, por causa de sua tolice como rei, mas está aqui. Dá para falar bastante mal da família de Jesus, porque o Roboão está aqui o Abias. O Abias, que aparece nessa linhagem, que também é um péssimo rei, que fez
as mesmas loucuras, cometeu as mesmas insanidades, as mesmas loucuras de Roboão, seu pai, seguiu num caminho errado e desviou Israel dos caminhos do Senhor. Está aqui, irmãos, Jorão. Jorão é genro do Acabe. Ele se casou com uma filha de Acabe. Sabe quem é o Acabe? O marido de Jezabel. Pensa no sujeito que gosta de sofrer. Ele resolveu ter por sogra Jezabel. Mas está aqui. Se casou com a filha de Acabe. Você tem aqui, nessa linhagem, nessa sequência, você tem Acás. Acás matou os próprios filhos para permanecer no trono. Você tem aqui na linhagem de Jesus, Manassés, versículo 10, Ezequias gerou Manassés. Manassés matou, sacrificou os próprios filhos a Moloque. Manassés era feiticeiro, era sanguinário, era promíscuo, era violento, era um rei insano, era um rei louco, que acabou caindo no cativeiro, sendo levado pelo inimigo com ganchos debaixo do braço. Essa é a família de Jesus. Talvez você vai olhar aqui e dizer assim, coitado de Jesus, que família é essa? Pois é, esse texto está nos mostrando a verdade do que os homens podem fazer à sua família. A verdade do que o pecado, do que o ser humano, do que a natureza humana pode gerar, pode trazer para as famílias. A realidade é essa: as famílias podem ter homens caídos, homens pecadores. As famílias estão suscetíveis a adultérios, a assassinatos, a roubos, a traição. As famílias estão nesse mundo suscetíveis aos piores comentários, aos piores pecados. O pior de tudo isso é que todas essas falas negativas são verdades sobre a família de Jesus, são verdades sobre o quadro que está aqui diante de nós, a árvore genealógica que está aqui na nossa frente. Essa lista, essa genealogia nos mostra a verdade do que os seres humanos podem fazer com sua própria família, dos danos, do potencial maléfico, do potencial danoso dos homens em relação ao seu casamento, de como um homem pode destruir seu casamento, como uma mulher pode destruir sua reputação, de como as escolhas, de como os caminhos humanos, de como as inclinações da alma humana podem trazer pesares, podem trazer dores, podem trazer desventuras, podem trazer tragédias sobre a casa das famílias. Mas podemos dizer, em segundo lugar, que essa história também nos mostra a verdade sobre o que Deus pode fazer em meio às desventuras da família. Se de um lado você tem aquilo que o potencial humano caído, degenerado pode fazer, do outro lado você tem o que Deus faz na história da família. Essa família, desde o começo, tem uma promessa. O primeiro personagem mencionado é Abraão. E Deus disse a Abraão, vai, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te darei um descendente, e no teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando você olha para Abraão, você diz assim, não vai dar. O Abraão é complicado. Mas quando você tira seus olhos do Abraão e você coloca os olhos no Deus que fez a promessa, no Deus que fez a promessa, há esperança sim para a família, há esperança sim para o Abraão, há esperança sim para as piores pessoas. Deus transforma o Abraão mentiroso, o Abraão desconfiado, Deus transforma o Abraão que é apressado, que não espera a promessa. E a gente chama o Abraão de apressado, mas ele esperou até bastante, né? Esperou 100 anos. Mas desconfiou. Mas Deus consegue fechar a história de Abraão, chamando Abraão de pai da fé. Se você olha para Abraão, tem histórias envergonhadoras na vida dele, tem fatos que foi Abraão, foi Sara, foram as imperfeições de Abraão e Sara, mas você olha para a história de Abraão, tem um Deus que não desiste dele, tem um Deus que não o abandona, e tem um Deus que trabalha na vida de Abraão, e que transforma aquele Abraão incrédulo, desconfiado, em Abraão, o pai da fé. Quando você olha para essa história bíblica, você olha para Isaac. Isaac foi abençoado por Deus, e Deus sustentou Isaac, e sua esposa era estéril, e ele orou a Deus em relação à esterilidade de sua esposa, e a esposa engravida por intervenção sobrenatural de Deus, e engravida de gêmeos.
Ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Quando você olha para a história de Jacó, esse homem desorientado, que acaba se casando com a Lia sem ver, e depois se casa com a Raquel, induzido pelo sogro, e tem 2 esposas, está fora daquilo que Deus estabeleceu, e que ainda, por insanidade e loucura de suas esposas, vai para a cama com Bila, vai para a cama com Zilpa. Jacó, que por si mesmo é esse homem fraco, é esse homem que não escuta direito o que Deus fala, mas Jacó tem um encontro com Deus no val de Jaboque, e ele luta com Deus, e Deus naquele val de Jaboque transforma Jacó, de Jacó, o espertalhão, o trapaceiro, o liso, aquele que segura no calcanhar e trapaceia para ganhar do irmão, que mente para o pai, que engana o pai, aquele que tenta enganar o sogro, o Jacó, que tem as 4 esposas. Deus visita Jacó e transforma Jacó no príncipe de Deus, e Deus diz: você já não se chamará Jacó, você se chamará Israel. E Jacó termina a sua vida honrando Lia como sua esposa, e ele é sepultado no campo de Maquipela, onde está Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Jacó e Lia são sepultados naquele lugar, porque Jacó é transformado do espertalhão no príncipe, do campeão de Deus. Aqui nós temos a história do que Deus pode fazer na casa da família. O Judá ouviu do pai, depois de consertar seus caminhos e erros, o pai vai abençoar os filhos, e quando abençoa Judá, ele diz: Judá é leãozinho que devora a presa, e ele começa a profetizar coisas extraordinárias sobre Judá, e ele diz: você é o mais excelente dos seus irmãos, e ele já profetiza que de Judá sairia aquele que seria o redentor da nação de Israel. Deus dignifica o Judá. Você olha aqui, de fato, tem Raabe. Sim, Raabe era prostituta, Raabe era feiticeira, Raabe acreditava nos deuses de Jericó, Raabe acreditava nas divindades pagãs, acreditava talvez em Baal, era adoradora de Baal, servia no templo de Baal com os rituais de fertilidade. Mas Raabe ouviu falar da glória de Deus, do poder de Deus, e ela abandona a fé em Baal, e Raabe se converte ao Deus dos hebreus, coloca o fiozinho escarlate na porta de sua casa, e todas as casas de Jericó vão à ruína, mas a casa de Raabe permanece de pé, porque tem o fio escarlate, porque Raabe era prostituta, mas converteu a Deus, e Deus transformou Raabe de prostituta numa das mães do Messias, para mostrar o poder da redenção, para mostrar o poder da graça, como Deus pode transformar mulheres complicadas, homens complicados, filhos complicados, em pessoas cheias da graça e da bênção de Deus. Raabe está aqui. Ruth, que era moabita, que conhece Israel porque se casou com o filho de Noemi, e que Noemi, perdendo o marido e os filhos, resolve voltar para sua terra Belém. E Ruth faz uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia. E não é uma declaração de amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. É uma declaração de amor, acreditem se quiser, de uma nora pela sogra. Isso é o poder de Deus. Já que nossa sociedade corrompe o papel de sogra, já que a nossa sociedade destrói o papel digno, que é o papel, a honra, a glória de ser sogra, mas a Bíblia mostra uma relação honrada. Ruth com a sua sogra, ela faz a declaração de amor extraordinária: faça-me o Senhor o que lhe aprovesse, outra coisa que não a morte me separar de você. Onde você pousar, eu pousarei, onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho será o meu. E ela vive do lado da sua sogra, ela honra a sua sogra, mesmo com o marido estando morto. E Deus honra Ruth de uma forma extraordinária, porque quando ela chega em Belém, tem um solteirão chamado Boaz, fazendeiro do agronegócio, que se encanta com ela e se torna o resgatador dela, e se casa com Ruth, e ele é um dos pais do Messias. E Ruth, a moabita, descendente de Ló, se torna uma das mães do Messias. Quando você olha para essa história, você vê o Davi
7 mulheres, o Davi do adultério, você vê o Davi do pecado, você vê o Davi do homicídio, mas quando você olha para o Davi, você enxerga também o Davi do Salmo 51, que quando recebe a visita de Urias, que conta aquela história das ovelhinhas, e quando ele se levanta e diz que aquele homem que pegou a única ovelha do vizinho, das crianças do vizinho, e matou para servir no jantar para a sua visita, Davi se levanta e diz: esse homem tem que morrer, um homem que cometeu tal loucura tem que morrer. Natan diz para Davi: esse homem é você, porque você tinha esposas e tomou a única esposa de Urias. Davi não manda matar o profeta como outros reis fizeram. Davi se quebranta diante de Deus e compõe o Salmo 51 dizendo: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, puro no teu falar. Eu nasci na iniquidade me concebeu minha mãe. Davi diz: Deus, eu sou pecador, Deus, eu não presto, Deus, eu sou horrível, Deus, eu sou sujo. Mas ele ora a Deus e diz: Senhor, purifica-me do meu pecado. Ele tem coragem de orar a Deus e dizer: Senhor. Davi faz as 3 orações poderosas que você encontra na Bíblia. A primeira delas é: Senhor, me perdoe, perdoa-me, Senhor, eu pequei contra ti. Ele assume seus erros. Davi faz a segunda oração corajosa. Davi diz: Senhor, me transforma, muda meu coração, cria em mim, Senhor, um espírito reto, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, me dá um espírito inabalável, purifica-me, lava-me com sopo e ficarei mais limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Davi é capaz de orar a Deus e dizer: Senhor, muda meu temperamento, muda minha índole, muda meu caráter, muda minha natureza, Senhor, me transforme. E Deus de fato ouviu a oração de Davi e o transformou. E Davi no mesmo Salmo 51 chega a dizer: Senhor, usa-me. Ele diz: então ensinarei os transgressores o caminho que devem andar. Davi, de um homem caído, de um homem perdido no adultério, de um homem perdido na sua sexualidade, de um homem perdido na violência, encontra-se com Deus, mais uma vez, de uma forma extraordinária, reconcilia-se com Deus, é lavado por Deus, é perdoado por Deus, é transformado por Deus e é usado por Deus. E Deus sela a história de Davi dizendo que ele é o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que isso significa para você e para mim, meu querido? Que na nossa família podem ter pessoas complicadas, podem ter homens promíscuos, podem ter mulheres perdidas, que você pode olhar para aquela mulher que traiu o marido, que abandonou a casa, você pode olhar para aquele homem violento, você pode olhar para aquele filho perdido, e ele pode estar perdido em qualquer tipo de pecado, seja nos pecados héteros do passado, seja nos pecados homos do presente. Ele pode estar perdido nas drogas, ele pode estar perdido no mais profundo poço de pecados, mas a graça de Deus pode alcançar esse homem, pode alcançar essa mulher e pode transformá-los num homem segundo o coração de Deus. Essa história está aqui para mostrar esse poder de Deus na vida da família. Salomão se arrepende e diz: de tudo que se tem visto e ouvido, a suma é: teme a Deus. Salomão cometeu tantas tolices, mas se converteu. Até o Manassés, gente, que foi promíscuo, foi perdido, que sacrificou os próprios filhos a Moloque, foi levado para o cativeiro, no fundo de um calabouço, ali naquele lugar escuro, úmido, e ele quase à morte, ele ora a Deus, se arrepende de seus pecados, confessa seus erros, e Deus tem misericórdia de Manassés, desce no cativeiro na Síria, resgata Manassés e o leva de volta a Jerusalém e o coloca no trono novamente, porque Deus é poderoso para perdoar os homens mais perdidos. Esse é o poder de Deus, irmãos. E Deus levanta gente como Asa, como Josafá, gente como Ezequias. O Josafá que ganhou uma guerra colocando o coral na frente, mandou o coral para a batalha na frente, o coral sai cantando e marchando e cantando a vitória de Deus com louvores. Enquanto eles começam a cantar, Deus coloca emboscada do lado de lá e derrota o inimigo que se levanta, um consórcio de exércitos que se levantou contra Josafá. Ezequias, que Senaqueribe vem com um exército gigantesco contra eles, Deus levanta um anjo só que desce no acampamento do inimigo e mata aquele exército inimigo e livra Ezequias, porque Ezequias orou a Deus. Homens piedosos. Tem pessoas complicadas das famílias, mas glórias a Deus, tem crentes na nossa família. E talvez você
foi levantado por Deus para ser o Asa, para ser o Ezequias da sua família. Você foi levantado para ser o Josafá da sua família. Você foi levantado para ser aquele que vai espelhar a glória de Deus dentro da sua casa. E por último, queridos, dá para dizer a partir desse texto que ele nos revela a verdade sobre o que o ser humano pode fazer à sua própria família. Nos revela a verdade do que Deus pode fazer em nossa família. E terceiro, ele revela as verdades do que Deus pode fazer através da nossa família. Aqui nós temos a família de José. Família real, mas família complicada quando você olha os ancestrais. Mas uma família promissora quando você olha a promessa de Deus sobre essa família. Desde Abraão, Deus prometeu: eu abençoarei tua descendência. Desde Isaac, Deus reforça: eu abençoarei tua descendência. A Jacó, Deus diz: eu abençoarei tua descendência. A Judá, Deus diz: eu abençoarei tua descendência. A Davi, Deus diz: eu abençoarei e eu levantarei na tua família um trono eterno, um rei que reinará eternamente. Davi morre descansando nessa promessa de Deus feita à família dele. Quando você olha, você percebe aqui, irmãos, que José se casa com Maria. E José, diz o versículo 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus, o Cristo, vem da família de José, vem de José e Maria, vem da linhagem de Davi, vem da linhagem de Abraão. E aquilo que Deus prometeu através de Abraão, que na descendência de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. Irmãos, nesses dias que Jesus nasce, quem reina é Herodes. Quem reina na Palestina é Herodes. Quem reina no Império Romano é César. César está sentado no trono, mas as pessoas não sabem. Na manjedoura nasce o verdadeiro rei, nasce a verdadeira esperança, nasce a verdadeira redenção. E através desta família que está aqui, a lista diante de nós, a árvore está diante de nós, através dessa família, Deus abençoou as famílias da terra. Deus abençoou a minha casa, Deus abençoou a tua casa. Deus deu a nós o presente da redenção em Cristo Jesus. E isso aqui aponta para mim e para você, que da mesma forma que Deus usou a casa de Abraão, Deus usou a casa de Jacó, Deus usou a casa de José e Maria, que Deus pode usar a tua casa para abençoar as famílias da terra. A tua casa, irmão, é uma casa de crente, é uma casa de gente que confia na promessa de Deus, é uma casa que vive para o propósito de Deus, para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E famílias que vivem para a glória de Deus são bênçãos para as famílias da terra. A casa de José é a casa da qual veio Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador. E da mesma forma que a casa de José e Maria ofereceram Cristo às nações, compreendendo essas verdades, nossas casas hoje são casas que oferecem às nações o verdadeiro Rei, que oferecem às nações Jesus o Cristo. Eram dias tenebrosos, eram dias de trevas. Herodes o grande era louco, tanto é que você se lembra, quando Jesus nasce, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Que governante insano é esse? Que governante louco é esse? César, que pensa que é o Augusto, que é um divino, que é Deus, que é um homem que na verdade atingiu o patamar de divindade. Mas o verdadeiro Rei, o verdadeiro Salvador é revelado na casa de José e Maria. Então, preste atenção numa coisa. Não importa quem reina no palácio de Roma. Não importa quem reina no palácio de Cesareia na Palestina. O que importa é quem reina na tua casa. E na casa de José e Maria nasceu o Rei dos Reis, nasceu o Senhor dos Senhores. E Ele reina nessa família que tem a linhagem em Mateus 1. E a nossa família é a continuação da história dessa família. Porque na nossa casa, o Rei que reina é o Rei que nasceu dessa família. É Jesus, o Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É Ele nossa esperança. Talvez você olhando para a tua casa, você olhando para a tua família, esteja diante de perspectivas complicadas. Talvez você esteja aqui hoje vivenciando lutas. Seu coração arde por causa de um filho
que não está mais nos caminhos de Deus. Talvez você está aqui hoje machucado, machucada por um casamento que se desfez. Talvez você está aqui hoje machucado, machucada por um casamento que está em crise. É verdade, sim. Os piores tipos de males que as pessoas podem causar às famílias. Mas está diante de nós, clara e evidente, a verdade do que Deus pode fazer através da nossa família. Do que Deus faz nelas e do que Deus faz através delas. A sua família é uma bênção para a igreja. E a sua família é uma bênção para as nações da terra. O que muda a história é o que acontece dentro de uma casa, José e Maria, um menino. O que muda a história é uma família cujo centro dela é Jesus o Cristo. E que Ele seja o centro da tua casa. Que assim como a história desta família aqui vai caminhando e convergindo e termina com Jesus o Cristo. Que aconteça o que acontecer, a história da tua família vai caminhando e mesmo em meio às desventuras, ela venha convergir para Cristo. E que os milagres que tiverem que acontecer, aconteçam. Que o sobrenatural de Deus venha sobre a tua casa. Como veio sobre a casa de Maria, de forma sobrenatural nasceu Jesus o Cristo. Fica de pé e olha para isso. A nossa esperança não está nas virtudes humanas das pessoas de nossa casa. Nossa esperança está na promessa de Deus. Ele prometeu e Ele é fiel. Às vezes parece que a promessa não vai se cumprir. Às vezes parece que a história tomou o eixo errado. Mas Deus é aquele que fará a história da tua vida, da vida da tua família, convergir para a glória dEle. Ele tem bênçãos para a sua casa. Tem salvação para a tua família. Tem viradas para a tua casa. Confie nele, espere nele. Deposite sua esperança no Salvador e no Senhor. Agora então, faça uma oração por tua casa. Tem alguém complicado na tua família? Tem alguém por quem você precisa orar hoje? Tem alguém, um nome que você... Aqui nós lemos tantos nomes, não é? Esrom, Pérez, Zorobabel. Mas isso aqui não é para você escolher nomes de batismo na sua casa. Isso aqui é para você lembrar dos nomes da sua família. Quem são os nomes da sua família agora? Eu queria que você fizesse um exercício. Fala agora diante de Deus nomes das pessoas da tua casa. E quem sabe até os piores nomes da sua família. Os nomes mais complicados, os nomes mais perdidos, os nomes mais difíceis. Talvez seu marido não crente, fala o nome dele diante de Deus agora. Senhor, põe o nome do meu marido na linhagem dos salvos. Põe o nome do meu marido na linhagem dos que cantam a tua glória, dos que te servem, dos que te amam. Põe meu nome na lista dos salvos, Senhor. Senhor, traz meu filho, traz minha esposa, traz meu pai, traz minha mãe, Senhor. Põe o nome deles na lista daqueles que te amam, daqueles que proclamam teu governo, daqueles que creem no Senhor, daqueles cujo reino é o reino eterno, daqueles cujo rei, não importa, Herodes reina no palácio de Cesareia, César reina lá no palácio de Roma, mas na nossa casa, na tua casa, o reinado é de Cristo, o reinado é do Messias, o reinado é do Salvador, e que Ele reine com salvação sobre os membros da tua casa. Fale os nomes deles diante de Deus agora. Fale os nomes da sua família agora. Senhor, o Senhor ouve esses nomes que sobem ao teu trono. O Senhor ouve nomes de pessoas que estão afastadas, de pessoas que nunca se inclinaram para o Evangelho, que são duras, que são difíceis. O Senhor ouve agora o nome de pessoas viciadas, pessoas perdidas. O Senhor ouve agora, Deus, nome de pessoas que esfriaram na fé, que desanimaram. Ó Deus amado, o Senhor ouve agora nome de pessoas que estão longe dos teus caminhos blasfemando, pessoas que estão, Deus, na promiscuidade, pessoas, Deus, que abraçaram o progressismo, que mudaram a identidade, que mudaram, Deus, o comportamento, e que olhando para elas, Deus, parece que nem tem volta. Mas o Senhor é o Deus que voltou Davi, o Senhor é o Deus que voltou Abraão, o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de Salomão, o Senhor é o Deus de Asa, o Senhor é o Deus de Josafá, o Senhor é o Deus de Ezequias, o Senhor é o Deus da promessa, o Senhor é o Deus da Bíblia, o Senhor é o Deus da família.
família. O Senhor é o Deus das casas que te temem. Então, Senhor, resgata, traz de volta, salva esses familiares perdidos, Deus. Reverte essas situações adversas de casamentos complicados. O Senhor é o Deus que transforma água em vinho. Então, Deus, muda realidades. O Senhor é o Deus que fez Jesus nascer de forma sobrenatural. Não foi Maria, não foi José, foi o Espírito do Senhor que veio sobre Maria, e que o mesmo Espírito venha sobre as casas, venha sobre os filhos, venha sobre as filhas, venha sobre as nossas famílias, meu Deus, e que o teu Espírito Santo gere santidade, gere salvação. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Senhor, abençoe tua casa e tua família.